Olá, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Você está ouvindo o podcast Janela para o Mundo. Se você não é meu aluno ou minha aluna, meu nome é Marcelo Mascarenhas, eu sou professor do Cefet RJ no campus Petrópolis, beleza? E o tema do episódio de hoje é a importância de saber se comunicar profissionalmente, beleza? A gente vai falar sobre a comunicação que você deve desenvolver enquanto profissional, tá? Não é uma comunicação pessoal sua, com sua família, seus amigos, mas uma comunicação que você deve desenvolver para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu lado profissional, beleza? Então, para a gente começar o tema desse episódio, eu te faço uma pergunta e se você quiser compartilhar sua resposta comigo, vai ser um prazer te ouvir. Manda uma mensagem de voz, manda uma mensagem de áudio para o número de WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse episódio, tá bom? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: profissionalmente, quais ferramentas de comunicação você utiliza diariamente, tá? E aí eu estou te perguntando no aspecto profissional. Então, por exemplo, eu posto umas fotos da minha vida lá no Instagram. Não, é da sua vida ou de você, do seu trabalho profissional, tá? Porque uma coisa é utilizar uma rede social enquanto um consumidor, ou seja, você consome conteúdo produzido por outras pessoas, mas você efetivamente não usa aquilo como um canal de comunicação para fazer negócio, tá? Então a minha pergunta é: quais são as ferramentas que você usa diariamente como ferramentas de comunicação para te ajudar a fazer negócio? Mesmo que você não ganhe dinheiro de imediato, mas que de alguma forma possam te ajudar na sua promoção, na sua comunicação profissional, beleza? Então responde para mim, quais são as ferramentas de comunicação que você usa profissionalmente no seu dia a dia, tá? Manda para mim a resposta se você quiser compartilhar, vai ser um prazer ouvir a sua resposta. E lembra o seguinte, se você quiser continuar ouvindo os episódios desse podcast, você pode ouvi-los no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, nos principais agregadores e também, se você quiser, além de ouvir, também ver esse episódio, você pode procurar lá no canal no YouTube, o meu canal no YouTube, eu faço um vídeo da gravação desses episódios e compartilho por lá, tá bom? Aí você consome o Janela para o Mundo da forma que mais lhe agradar, beleza? Esse projeto ele começou como um ponto de apoio no ensino remoto aí que a gente está desenvolvendo durante a pandemia, tá bom? Mas a ideia é que ele siga mesmo com o término da pandemia. Então, eu tenho meu público aí composto pelos meus alunos, mas não necessariamente eu me comunico só com os meus alunos, tá bom? E é isso. Se você quiser me encontrar nas redes sociais ou mesmo no YouTube, você pode procurar por Marcelo Mascarenhas ou Mascarenhas Prof, de professor, tá? Mascarenhas é meu sobrenome e Prof é a referência ali, já que eu trabalho como professor, tá bom? E seguindo o tema aí do episódio de hoje, você prestou atenção como durante a pandemia foi e tem sido necessário saber se comunicar com o uso de ferramentas virtuais? Para pensar, por exemplo, quantos estabelecimentos comerciais não passaram a fazer vendas a partir do uso, por exemplo, do WhatsApp para se comunicar com seus clientes, a partir do uso de outras ferramentas, como, por exemplo, uma plataforma digital do iFood, do Rappi, do Uber Eats. Enfim, quantos e quantos estabelecimentos não estariam fazendo negócio se não fizessem uso dessas ferramentas de comunicação, né? E aí perceba que saber utilizá-las enquanto produtor, enquanto alguém que tem algo a oferecer e quer fazer negócio, nos dias de hoje, mais do que um diferencial, virou questão de sobrevivência, né? Então aqui em casa mesmo, por exemplo, para o nosso filho, minha esposa entrou em contato com algumas empresas, quase sempre utilizando o WhatsApp, né? E às vezes eles entregavam as roupas em casa, enfim. Mas sem o uso dessas ferramentas, a gente não teria tido esse tipo de consumo porque as lojas estavam fechadas, os shoppings estavam fechados, então foi absolutamente necessário que essas empresas soubessem dominar essas ferramentas.
né? E aí eu vejo alguns movimentos interessantes, como por exemplo, pessoas que às vezes têm um pouco de receio de ocupar espaços de comunicação e tendo às vezes até um pouco de preconceito, né? Eu não vou produzir vídeo para o YouTube, eu não quero virar youtuber. Tá, mas será que qualquer pessoa que, por exemplo, tem uma bola é um jogador de futebol? Obviamente que não, né? Então qualquer pessoa que tem um canal no YouTube vira automaticamente um youtuber? Óbvio que não, né? Então utilizar uma ferramenta como o YouTube, por exemplo, não te torna automaticamente um youtuber. De um modo geral, um youtuber é uma pessoa que trabalha com isso, que vive disso, que ganha renda com isso, tá? Mas, por exemplo, um professor que publica vídeos no YouTube como uma ferramenta de apoio ao seu trabalho docente, né? Ao trabalho da sala de aula, isso torna esse professor um youtuber? Óbvio que não, tá? Uma ferramenta como outra. Esse professor ele pode usar textos de apoio impressos ou em formato digital ou vídeos. Uma série de ferramentas do YouTube é só mais uma ferramenta, né? Nesse momento eu estou utilizando também a ferramenta podcast, né? Então cada ferramenta vai ter suas vantagens e desvantagens. E uma coisa muito interessante quando a gente pensa em comunicação profissional nos dias de hoje é você desenvolver uma estratégia de comunicação multicanais, ou seja, você tentar se comunicar utilizando diferentes canais. E é isso que, por exemplo, eu estou tentando fazer nesse trabalho aí de ensino remoto que a gente está desenvolvendo durante a pandemia. Por quê? Porque às vezes uma ferramenta só, ela tem características que tanto podem torná-la valiosa, mas também podem torná-la limitadora, né? Então, por exemplo, o YouTube como ferramenta de vídeo, ele de fato transmite uma série de conteúdos, de comunicações interessantes, mas ele tem a limitação, por exemplo, que para você ver um vídeo na internet você tem que ter acesso a um volume de dados aí para o seu celular, para o seu computador, que não é pequeno, né? Ou seja, ele gasta muito da sua internet. Um podcast, nesse caso, já não tem esse tipo de problema. Ele não te transmite as imagens, os detalhes que às vezes o YouTube vai te transmitir visualmente, mas se essa informação a ser transmitida, ela pode ser consumida só no formato de áudio, o podcast ele é uma ferramenta maravilhosa, porque ele vai consumir poucos dados da sua internet, ele vai te permitir consumir essa informação ao mesmo tempo que você faz outras atividades, né? Então, por exemplo, eu consumo muito podcast enquanto eu dirijo. Se eu precisasse ter a atenção, por exemplo, que o YouTube demanda, eu não consigo assistir vídeos enquanto eu dirijo, mas eu consigo consumir podcasts enquanto eu dirijo, né? Então é só um exemplo de que essas ferramentas, de um modo geral, elas se complementam, né? Então, a melhor comunicação profissional que você pode desenvolver para mostrar o seu trabalho, os seus serviços, para te ajudar a progredir profissionalmente, a trilhar uma carreira aí, como um caminho aí de médio e longo prazo, é você estabelecer um trabalho de comunicação utilizando múltiplos canais, né? Então, dá trabalho? É difícil? Sim, dá trabalho, é difícil, demanda tempo, planejamento, conhecimento, mas isso pode te levar mais longe do que outros profissionais que concorrem com você. Isso pode te levar a ter melhores resultados, talvez no curto, médio, longo prazo, né? Mas isso pode te levar a ter melhores resultados que, inclusive, outros profissionais que concorrem com você, né? Imagina se eu estiver no processo seletivo, onde eu estou concorrendo ali com, vamos supor, uma pessoa absolutamente desconhecida e uma outra com algum prestígio aí na sua área, né? Vamos pensar, por exemplo, eu vou chutar aqui, uma imobiliária que está querendo contratar corretores de imóveis, né? Então, tem 2 corretores de imóveis disputando uma vaga. Um corretor é uma pessoa, é um profissional de qualidade, mas absolutamente discreto na sua comunicação, recluso no que diz respeito à comunicação profissional. O outro corretor, ele também é um ótimo profissional, só que ele se comunica profissionalmente muito melhor. Ele é uma pessoa ativa nas redes sociais,
profissionalmente falando, enquanto corretor, né? Ele é uma pessoa ativa no seu canal de YouTube, ele tem um canal de YouTube onde ele posta dicas, interage com potenciais clientes, com empresas, enfim. Provavelmente quem acabaria sendo contratado, ou eu mesmo contrataria o profissional com maior habilidade comunicativa, né? E não é só saber falar bem, é estar disposto a subir no palco, né? Então, assim, não adianta você ser um ótimo profissional, não adianta você ser um excelente turismólogo se as pessoas não souberem disso, né? É preciso estar disposto a subir no palco. Não necessariamente você vai fazer a melhor apresentação, não necessariamente você vai ser o melhor profissional de todos, mas você precisa estar disposto a mostrar a sua cara, o seu trabalho, quem é você profissionalmente falando, tá bom? Então, assim, não existe um momento ideal para fazer isso. Mas eu não estou pronto, eu não me sinto seguro. Começa, né? Começa e com o tempo a segurança virá. Começa e você cada vez mais vai melhorando. Um exemplo que eu acho muito interessante de usar para inspiração é você entrar, por exemplo, no YouTube e pegar grandes profissionais, canais consagrados e ver o resultado que eles têm hoje na produção de vídeos, por exemplo, e procurar lá no YouTube, nos vídeos mais antigos, e ver qual foi o primeiro vídeo publicado por eles, né? Então, um tempo atrás eu fiz isso com um canal muito famoso de ciência e educação chamado Manual do Mundo, né? Se você olhar os vídeos atuais do Manual do Mundo, é um trabalho de comunicação muito bem feito, muito profissional. Aí depois você procura lá no histórico de vídeos, procura ver o primeiro vídeo publicado pelo canal do Manual do Mundo. Você vai ver que o primeiro vídeo publicado, ele foi publicado há muitos anos atrás. Ou seja, eles estão na jornada aí há muito tempo. Isso é uma coisa interessante. Profissionalmente, a gente não corre distâncias curtas. A gente está percorrendo maratonas, tá? Então, pensa sempre nisso. Quando a gente fala de projetos de comunicação profissional, a gente está pensando em maratonas. O resultado ele não vai vir rápido, o resultado leva tempo, ok? E voltando a falar do primeiro vídeo do Manual do Mundo, eu achei muito confortável ver o quão tosco, quão mambembe era o primeiro vídeo e que legal que eles não apagaram aquele vídeo, porque aquilo mostra como eles começaram de uma maneira muito amadora, mas com muito boa vontade, e aí você percebe, nossa, olha, ao longo dos anos, como eles começaram, e onde eles chegaram até o padrão de hoje. Então, assim, você vê a evolução das pessoas, por exemplo, de um canal, de um profissional que você admira, por exemplo, no YouTube, é algo muito interessante. Por quê? Porque mostra que muitos profissionais, muitas pessoas, elas vão evoluindo, elas começam de um nível muito baixo, mas com o tempo elas vão evoluindo, tá? É isso, faz parte. Você também, com o tempo, vai evoluir profissionalmente falando, e também na sua comunicação profissional. Mas tem que estar disposto a pôr a cara no sol, tem que estar disposto a subir no palco, tá? Então pensa nisso, pensa nas ferramentas que você está utilizando, que você pode utilizar, começa a fazer um exercício, mesmo que primário, mambembe, amador, com o uso dessas ferramentas profissionalmente falando, ou seja, para de usar essas ferramentas como consumidor, usando elas só consumindo o que os outros fazem, tá? Usa também para você mostrar o que você produz profissionalmente falando, tá bom? Então, pensa nisso. Se quiser mandar a resposta, manda para o número de WhatsApp que vai estar na descrição. E, mais uma vez, eu te agradeço muito pela sua atenção, pela sua companhia, pelo tempo que você investiu, gastou aqui me ouvindo e estando disposto a trocar alguma ideia, tá bom? Forte abraço, a gente vai se falando. Valeu, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.